claro que esse é um assunto para Wlamir Brandalize, então agora nós vamos às notícias da soja. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Wlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Quarta-feira, mercado subindo pela escada, continua a escada comprida da soja. Boa notícia aí, né? Furou o 10,60 aí no setembro, né? Boa notícia hoje. Então, véspera de feriadão. Continua subindo, né, Wlamir? Era isso que eu ia até confirmar com o senhor. Numa semana que a gente está numa semana um pouco mais calma, feriado no Brasil, feriado nos Estados Unidos, o mercado está ali, dando pequenos passinhos, mas continua subindo, né, Wlamir? Hoje, vamos dizer assim, Fernanda, hoje tem fator aí, continua em paralelo um pouquinho dessa questão da guerra, mas um fator que está pesando hoje é uma alta forte no trigo, que está ajudando o farelo, né? O farelo está em alta aí de mais de 1,5%. Atrelado ao trigo, né? O trigo agora há pouco eu estava olhando, estava 15, 16 de alta. Então a soja pegando carona em cima de fatores dela mesma, né? A safra americana, muita chuva essa semana. E com isso trazendo um apelo aí, né? Olha, o trigo quase 4% de alta. Então ele está ajudando o farelo, que está puxando, e automaticamente a soja vai junto, né? Numa notícia boa para o produtor. Sim. Nessa véspera de feriadão, né? Pela situação que está aí, o mercado já começa a olhar como interessante a posição julho 26, que está acima de 11,10, como uma alternativa para o produtor começar a pensar em fazer uma opção ali para garantir esse acima de $11 lá em Chicago para o julho 26. Então, mercado subindo pela escada, positivo, e ambiente melhorando, né? Com apoio agora do farelo, né? No caso do farelo, não, o farelo puxando, mas por causa do trigo. Hoje o trigo bombando aí, porque há problema na safra da Rússia, há problema na safra americana e há demanda crescente do trigo. Então, puxado por demanda e automaticamente ajudando a soja aí nesse véspera de feriadão americano. Ô, Wlamir, vou até pedir, Gleidson, a gente consegue colocar as cotações do trigo também, só para a gente já ilustrar? E aí eu já passo também, ó, para a gente ter uma dimensão dessa alta, que era o que o Wlamir estava falando. O julho 25, então, a 5,71,50, setembro a 5,87,75, dezembro a 6,08,75 e o março 26 a 6,27,25, mercado subindo mais de 20 pontos, e é isso que tem dado, então, conforme o Wlamir falou, dando esse suporte também para os preços da soja no pregão dessa quarta-feira. Wlamir Brandalize, ainda no radar, quando a gente fala soja, a gente está falando da safra norte-americana, ainda no mercado climático também, e a gente tem essa questão geopolítica e esse conflito com Israel e Irã. É isso que está ali no radar dos participantes do mercado? Esse é o radar, o peso sim, né, por causa do Irã. O Irã é o grande importador de alimentos, né, também. Isso a gente tem que levar em consideração, né? Tem uma população ali que se aponta a mais de 100 milhões de habitantes. E é o nosso grande comprador de milho, né? Então, e ele também é um país que precisa de muito trigo e alimentos em geral. E automaticamente, em paralelo, como o mercado está vendo que essa guerra parece que não vai se expandir, não vai ser uma guerra de terra, né? Uma guerra que vai confrontar com a população, com migração de população, está sendo uma guerra muito localizada, com o Israel está atacando basicamente pontos militares, pontos de produção de equipamentos aí para energia nuclear. Então não é um efeito que venha a trazer problemas com relação a abastecimento, alimento, e isso traz um apelo positivo, né? E principalmente porque os grandes players aí, principalmente o trigo, né? Trigo, Estados Unidos e Rússia. A Rússia é o primeiro, os Estados Unidos o segundo exportador, ambos com problemas e ambos com indicativos que podem ter menos para exportar agora nesse novo ano. Ele dá fôlego positivo para o trigo, né? Então ele traz esse apoio para o farelo, né? Porque você tendo menos trigo no mercado, acaba precisando mais farelo de soja para a formulação das rações. Então ajuda
o mercado da soja. E para o produtor de trigo, só para dar uma ideia, nesse momento que está 2026, para quem vai plantar, plantando a safra agora, e pensa em vender esse trigo lá no mês de fevereiro, março, abril do ano que vem, no momento melhor, esse trigo importado, na condição que está hoje, ele chega no Brasil a R$ 2.000 a tonelada. Então veja como é que nós estamos no mercado de trigo nesse momento aí de R$ 1.400, R$ 1.500 a tonelada aqui no mercado do sul do Brasil. E o trigo importado do ano que vem, ele está dando sinais, mantido esses níveis de R$ 2.000 a tonelada para importar. Então, é aquele momento que o produtor diz, será que vai ser um mercado melhor ano que vem? Ele está mostrando isso na cotação de Chicago. Então, isso é importante olhar para fazer uma lavoura boa. E aí está dando fôlego, né? Por isso que eu citei, né? A soja continua subindo pela escada, né? Devagarinho, degrau em degrau. Ô Vlamir, e aqui no Brasil, qual é o cenário que a gente tem? Inclusive no teaser do senhor, no início do programa, o senhor falou assim, será que o produtor brasileiro foi pescar? E aí, Vlamir Brandalize? Grande parte dos produtores está pescando ou está passando o calcário nas lavouras, porque o número de negócios aí, nós já vamos fechar a semana hoje quase, né? Porque amanhã é feriado, sexta-feira é meio de feriado, quase não tem movimento. E o normal seria uma semana de negociar entre 1.200.000 e 1,5 milhão de toneladas. É bem provável que nós vamos fechar essa semana com 500.000 toneladas, um terço do que seria o normal de negócios. As cotações até tiveram uma leve melhora, né? Hoje, agora à tarde, provavelmente paga até um pouquinho mais do que estava pagando de manhã. Mas não está tendo corrida de venda. O produtor está acreditando que o mercado pode subir mais, então, e ele está sentindo isso, né? Porque nas últimas 2 semanas a soja subiu. Ela saiu lá de 10,20 e pouco no setembro e agora já está 10,60 e pouco. Então ela subiu quase 40 pontos aí na posição mais barata de Chicago. Então ela subiu praticamente $1 em Chicago. Então nós estamos valorizando a soja em dólar nessa semana. E só não valorizou mais em reais porque o dólar caiu, né? O dólar está no menor nível desde o começo do ano. Então ele acabou tirando o fôlego, né? Mas o dólar está muito barato por aqui, já muito perto do fundo do poço, já chegou no fundo. E a soja aparentemente segue essa leve pressão positiva que vem de Chicago, valorização em dólar para o produtor. É interessante essa valorização em dólar porque ele acaba ajudando na relação de troca pelos insumos, né? A maioria dos insumos, principalmente defensivos e fertilizantes, todos dolarizados, então com a soja valendo mais em dólar, acaba trazendo uma condição de troca melhor para o produtor. Mas muita gente ainda precisando comprar, principalmente, e esses já sentindo o peso da guerra, né? O pessoal puxou preço, outros estão fora do mercado, não querem se posicionar porque não tem certeza de quanto que vai custar para trazer. Automaticamente tem alguns produtores que já estão preocupados aí, que vão ter dificuldade para conseguir os insumos agora, que tem previsão aí, que nem o Coutinho está falando que esse ano a chuva entra cedo, né? Então o plantio já vai acontecer lá em setembro, então está bem perto, né? Nós estamos já indo para a parte final do mês de junho, e daí nós vamos ter julho e agosto, que é a véspera de plantio, um espaço muito curto aí para o produtor que ainda não comprou os insumos para se posicionar. Então isso que é o peso aí nesse mercado de insumos, né? Com relação à soja, aparentemente ela ainda tem espaço para seguir ainda em crescimento. Vai subindo de degrau em degrau para dar condições melhores em dólar para o produtor.